O que o pastor deve fazer na igreja? Sim, nós observamos que nessa caminhada, muitas vezes o pastor ele faz um monte de coisa. A gente até entende quando a igreja não tem muitos obreiros ou quando a igreja não tem muitos recursos, que o pastor ele age como um missionário. Nesse caso a gente entende. Só que às vezes o pastor confunde o que Deus manda que ele faça a cobrança do povo. Parece a mesma coisa, mas não é. Porque geralmente o que as pessoas cobram? As pessoas cobram tarefas. Digamos, o pastor tem que estar em todas as atividades da igreja. O pastor ele precisa ser perfeito, os filhos do pastor precisam ser perfeitos, o pastor tem que estar sempre rindo, o pastor tem que estar sempre trazendo uma palavra boa, e palavra boa aqui não é palavra com profundidade. Palavra boa na cabeça de muita gente é uma palavra confortável, agradável, ou seja, eu estou todo errado, mas Deus vai fazer. Eu não estudo, mas vou passar no Enem, né? Eu não trabalho, mas eu vou prosperar. Já que eu dou 10% de dízimo, os 90% eu gasto de qualquer jeito e eu não vou ficar enrolado, né? E aí nesse caso apareceu um emprego que é um salário mínimo. Como Deus me chamou para ser cabeça, eu não aceito, né? E aí eu fico encostado no ombro de alguém vai me sustentar enquanto isso, até Deus fazer. E aí nesse negócio, quando o pastor ele larga o prego em cima, aí o pessoal já diz que não é uma boa mensagem, assim por diante. E eu entendo que o trabalho principal do pastor é cuidar das pessoas. Claro que quando eu falo cuidar, eu não falo agradar, né? Porque eu cuido do meu filho, mas muitas vezes meu filho fica chateado comigo, né? Então, o trabalho do pastor é cuidar de pessoas. Por quê? Vamos supor, de repente, o pastor ele não é aquele pregador eloquente, mas ele pode selecionar, equipar, treinar e preparar, porque às vezes tem um membro da igreja que é super eloquente, mas não tem bagagem. Aí, ou seja, fica todo mundo arrepiado, todo mundo dá glória a Deus, mas ele está ensinando coisa errada. Então, o que acontece? O pastor, vendo o potencial desse cara, em vez de ficar enciumado igual Saul, prepara esse cara. Isso aí. Tem aquele irmão que é muito bom de administração. E aí, o que acontece? O problema é que o irmão ele é bom de administração e ele está pensando o quê? Caixa da igreja, dinheiro, e o pastor precisa conscientizar esse irmão da missão da igreja, salvação de almas, edificação de pessoas, abençoar pessoas. Tudo bem, a gente não tem aquele caixa excedente, né, para um evento de emergência, mas a gente está pelo menos fazendo o quê? Almas estão sendo alcançadas, a palavra está sendo pregada, o dinheiro que chega está sendo empregado. Essa visão o pastor tem, nem sempre o administrador da igreja vai ter. Então observe bem, ó, o cara prega a beça, o pastor vai orientar, o outro administra muito bem. Tem um levita, ele canta, o povo se arrepia, as pessoas choram, mas às vezes ele canta umas coisas que doutrinariamente vai mais atrapalhar a igreja do que ajudar. Então o pastor faz o quê? Ajuda esse cara. E mais do que tudo isso, aí eu acho que essa é a parte, pastor Gilberto, que o pastor ele é tentado. Porque, observa bem, o negócio da igreja é gente. Só que o que a gente faz na igreja, a gente precisa de dinheiro. E aí, onde o diabo, ele muitas vezes vai chantagear o pastor? No caixa e na frequência. Então, o que acontece? Como é que o membro da igreja mede o sucesso do pastor? Caixa e frequência. A igreja está lotada, tem dinheiro transbordando? Uau, Deus está abençoando. Agora, diminuiu a frequência, diminuiu o caixa e Deus não está abençoando esse ministério. Só que às vezes isso está acontecendo justamente porque o pastor está sendo bíblico, justamente porque ele está incomodando gente endinheirada, justamente porque ele está incomodando gente carismática, mas que não está querendo ver a igreja expandir. Tem um projeto particular, né? E aí nisso o pastor às vezes vai atrapalhar esse cara. Então, no cuidado pastoral, eu vejo que assim, o pastor ele precisa se importar primeiramente com a vida daquela pessoa. É aquele caso, eu preciso muito daquele diácono, mas como está o casamento dele? Eu preciso muito daquele tecladista, mas como é que está o namoro dele? Eu preciso muito daquele administrador, mas como é que está a vida dele? E aí às vezes a gente sacrifica a vida das pessoas por causa do trabalho da igreja. Não, irmão, continua e tal, e às vezes assim, aquela pessoa nunca ouviu uma ligação do tipo, meu irmão, como é que você tá? E aí, aquele caso, né, assim, o trabalho do pastor é a ovelha.
Porque se vier uma decisão política e confiscarem os bens da igreja, as pessoas ainda existem. Elas ainda vão ser cuidadas. E muitas vezes nós desconsideramos isso. E mais uma vez, como eu falei, cuidar para mim não é adular, não é paparicar, é cuidar. Tu tocou num assunto aí, eu tava conversando com meu amigo Prado, lá de Mato Grosso do Sul. Ele me contou uma história que uma membra, o dízimo dessa membra pagava daí todo o aluguel da igreja grande, né? Só o dízimo de uma irmã pagava o aluguel de toda a igreja. Essa irmã, ela errou e o pastor foi disciplinar essa irmã, o pastor local. Sim. Foi disciplinar. Para quê? Para que ele foi fazer isso? A irmã ligou para o pastor presidente e o pastor presidente disse para o pastor local: tu é doido? Tu é maluco? Tô falando, é a chantagem do diabo, gente. Tu é doido? Tu é doido? Como tu vai disciplinar a irmã? Que o dízimo da irmã paga tudo. E a alma da irmã, né? O pastor, ele foi tirado daquele local, daquela igreja. Mas é. O pastor foi tirado, né? Graças a Deus, Deus honrou esse pastor. Hoje é um pastor, né, de uma grande igreja. Mas, infelizmente, né, muitos líderes agem dessa forma por causa... Ele não tá olhando a ovelha, ele tá olhando a lã. A lã da ovelha. E o pior é que é o seguinte, né? Nisso que a gente tá falando sobre esse assunto, é que por isso que a ovelha precisa do pastor. Porque o membro da igreja, ele começa a cair naquela vaidade de pensar o seguinte: eu sou o crente da prateleira de cima. Então, o que acontece? Se eu quiser falar no meio do culto, eu interrompo a mensagem. Se eu quiser que essa música toque, todo mundo me chama para ser padrinho de casamento. Ou seja, eu sou o popstar da igreja. E aí o pastor precisa ajudar essa pessoa a verificar o seguinte: olha, não adianta você fazer isso tudo, ficar de passagem aqui e ir pro inferno. Então o pastor, ele faz o que? Olha, eu posso perder, se for o caso, o meu ministério aqui. Eu posso perder, né, aquele aluguel daquela casa boa que eu moro. Eu posso tirar o meu filho da escola particular, mas eu vou tratar você como alma. E por amor a você, eu tô disposto a sofrer no ministério. Aí o que acontece? Essa pessoa que não tem essa visão, ela tem mágoa e ela tem às vezes até ódio desse pastor. Só que lá na eternidade, ela vai perceber: ainda bem que eu tive alguém. Desse jeito. Então, pastor, líder, não fica só avisando o dízimo alto do irmão, não. Trate o irmão, ou as irmãs, os irmãos, a membranzinha no mesmo patamar. Tanto aquele que dá o maior valor, aquele que dá o menos valor, todos são iguais para Deus. Então, tenha essa visão no nome do Senhor Jesus.